Olá, mais uma pesquisa aqui com a Prof. Mônica no Diário de Bordo. Aqui o autor Antônio Cândido, assunto e tema sociedade contemporânea, assunto que ele é mais abrangente, né, mais geral, e o tema racionalidade técnica e problemas sociais. Parágrafo aqui curtinho, que vale a pena aqui a interpretação. Em comparação a eras passadas, chegamos a um máximo de racionalidade técnica e de domínio sobre a natureza. Isso permite imaginar a possibilidade de resolver grandes número de problemas materiais do homem, quem sabe inclusive o da alimentação. No entanto, a irracionalidade do comportamento é também máxima, servida frequentemente pelos mesmos meios que deviam realizar os desígnios da racionalidade. Assim, com a energia atômica, podemos ao mesmo tempo gerar força criadora e destruir a vida pela guerra. Com o incrível progresso industrial, aumentamos o conforto até alcançar níveis nunca sonhados, mas excluímos dele as grandes massas que condenamos à miséria. Análise. O autor considera irracional a tecnologia moderna? O autor destaca as contradições materiais do nosso tempo, afirmando que a racionalidade técnica não implica o fim das desigualdades sociais? Não, né? Muito pelo contrário. O autor afirma que a racionalidade técnica com domínio sobre a natureza é suficiente para resolver os problemas da humanidade? Não, não é. Apesar de toda a tecnologia, não é. É seleto aí, né? As pessoas que têm as condições. O autor enaltece a evolução tecnológica, uma vez que ela melhora as condições de vida da população, possibilitando confortos nunca antes imaginados. Olha, o autor afirma que a racionalidade técnica não implica o fim da desigualdade social. É isso que ele afirma nesse trecho, que apesar de toda a tecnologia, né, contemporânea, a sociedade ainda sofre, né, com problemas sociais. Interessante também achei esse texto. E tem outro texto também que eu achei muito interessante e pertinente. Juventude digital, olha a mãe Twitter, aqui numa charge, o aluno, né, um adolescente fala juventude digital, ali para puxar o tema, o assunto, aí ele olha um passarinho, ele não fala um passarinho, ele fala um Twitter, o que isso quer dizer, né? No contexto da charge, evidencia uma crítica a respeito das redes sociais. A pessoa vive tanto no mundo virtual que ela não reconhece as informações do mundo real. Tá ok? Agora tem um aqui mais profundo, eu adoro esses tipos de textos. Aqui já solicitei mais, né, para estudos e pesquisas. Deixa eu ver aqui um bem interessante que eu gostei. Fala de uma realidade atual e gritante. Eu não gravei a página aqui, letra. Mais um. Esse aqui, muito interessante. Olha essa foto, essa charge. Então, pessoas se afogando e o pessoal da Europa jogando algemas, né? Então, assim, no contexto tem o pessoal saindo da África devido à falta de recursos naturais, tentando uma melhor vida na Europa. Chegando na Europa, eles são presos, não recebem a ajuda da Europa. A crítica feita aqui. Então, esse é um texto muito interessante.
A relação dos europeus com os náufragos nas suas costas expressa da forma mais radical a concepção predominante do velho continente, conforme o antigo adágio. O adágio quer dizer um provérbio, um dito. A civilização ou barbárie. Barbárie. A preocupação dos governos europeus é apenas a proteção do seu território, para que episódios dramáticos, cadê aqui? Dramáticos como os que vem acontecendo há tempos e se agudizando nas últimas semanas, deixem de ocorrer ou diminuam. Não há nenhuma posição em relação às causas da imigração. E tal forma escandalosa a postura europeia que nenhum governo ou instância africana participa das reuniões que buscam soluções para os problemas. As únicas referências a governos africanos são deixa eu só ver a linha. Reuniões que buscam soluções para os problemas. As únicas referências a governos africanos são ao Marrocos e à Tunísia, buscando apoiar ações que permitam dificultar a saída de embarcações, já que a Líbia, que antes funcionava como contenção para essa saída, agora nem sequer um Estado tem. O que significa que os governos europeus nem cogitam atacar a raiz dos problemas, o que geram a imigração maciça para a Europa desde a África. As condições econômicas e sociais dos países africanos estão inquestionavelmente na origem do problema. E essas condições, por sua vez, têm raízes históricas diretamente vinculadas à Europa. A África foi não somente explorada profundamente e extensamente nos seus recursos naturais pelas potências colonizadoras europeias, como foi vítima do mais brutal dos crimes, a escravidão. Milhões e milhões de africanos foram arrancados do seu mundo para serem transferidos para um continente alheio, para africanos, para trabalhar como raça inferior, produzindo riquezas para a elite branca europeia. Tá ok? Aqui. A África foi colonizada até poucas décadas atrás e, mesmo com a independência, não mudou a sua situação econômica e social, porque seguiu sendo explorada nos seus recursos naturais. A imigração de africanos para um dos continentes mais ricos do mundo, em grande medida por ter sido colonizador e escravizador, é um fenômeno que ocorre já há algumas décadas. Porém, pelo menos uma parte desses trabalhadores imigrantes eram absorvidos, porque eram funcionais a um mercado de trabalho que necessita de mão de obra de pouca qualificação para funções secundárias. Quando veio a crise econômica, que atinge frontalmente a Europa em 2008, e ainda sem prazo para acabar, a África foi prejudicada de várias maneiras. Por um lado, a retração europeia foi exportada para os países africanos pela diminuição de demanda dos seus produtos e pela retração nos investimentos. Por outro, especialmente em alguns deles, pela diminuição brusca do turismo, em que alguns países é um fator essencial para o emprego e a economia do seu conjunto. Nesses anos, as tentativas desesperadas dos africanos de chegar à Europa se intensificam, enquanto o desemprego e a expulsão de trabalhadores imigrantes nos países europeus aumentam a crise. Como resultado dessa combinação de fatores, a quantidade de tentativas de chegada à Europa
e o número de pessoas envolvidas nelas aumentaram exponencialmente. Aqui o site redebrasilatual.com.br de 2015. Com base na leitura dos seus conhecimentos, analise as afirmativas. Bom, a crise econômica na Europa tem impulsionado movimentos xenófobos que se opõem à entrada de imigrantes em países desse continente. Um texto forte, né? O esgotamento dos recursos naturais dos países africanos é a principal causa do movimento migratório dos africanos em direção aos continentes americano e europeu. Então, a crise econômica global aflora a xenofobia e os países africanos sem recursos naturais buscam refúgios nos países europeus. Então, esse texto aqui ele é bem interessante.